Ricardo Santana, seus advogados Alexandre e Alberdan. Realmente fica difícil, relator, a gente fazer o nosso trabalho, fazer as perguntas que nós trabalhamos aqui em cima, com muita pesquisa, para buscar realmente os dados, confrontar. Eu vejo aqui o empenho de vários colegas tentando se aprofundar, mas infelizmente essas respostas que não pode, a gente entende, determinação judicial tem que ser cumprida, mas eu acredito que tudo isso talvez tenha ocorrido pelo próprio modo de agir da CPI. Eu acho que se não tivesse quebrado o sigilo de hoje, do depoente estar aqui, ele poderia nos passar mais informações importantes para o Brasil, para que a gente pudesse descobrir realmente o que aconteceu. Mas a CPI colocou o carro na frente dos bois e aí o Supremo Tribunal Federal, que mandou essa casa abrir, a gente precisa lembrar sempre disso, mandou o Senado Federal abrir essa CPI, acaba deliberando em habeas corpus, por cima de habeas corpus, para que, com o erro da CPI, em quebrar sigilo antes do depoente vir aqui, acontecer esse tipo de situação. Então a gente está vendo isso diariamente ocorrendo. A Polícia Federal, o presidente Isalci, que assumiu agora há pouco, que foi citada, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, com razão, já fez mais de 100 operações durante essa pandemia, é o chamado Covidão. No dia que eu tentei trazer aqui um requerimento meu, há uns 2 meses, mais ou menos, que eu tentei trazer o diretor-geral da Polícia Federal aqui para trazer esclarecimento para o Brasil, eu fui o único voto. O único voto. A CGU, Controladoria Geral da União, que pode trazer dados tão importantes, não apenas para a gente se aprofundar no governo federal, que a gente precisa caminhar nesse sentido nas investigações, mas também nos bilhões e bilhões de reais enviados para estados e municípios de verbas federais, e aí já são mais de 100 operações da Polícia Federal e 60 do CGU, da CGU, simplesmente a coisa não anda porque não se delibera. O interessante é que nós conseguimos aprovar. Olha só que boa notícia. Nós conseguimos aprovar aqui a vinda do ministro Wagner Rosário. Mas ninguém chama. Ficam adiando. Parece que é uma verdade inconveniente. Porque, além de trazer os dados do governo federal, e muitos senadores aqui concordaram que ele tem que vir, sejam independentes, sejam a favor de governo, sejam contra o governo, mas não se pauta, a cúpula da CPI não pauta a vinda do ministro Wagner Rosário. Por que não? Só porque? Será que é porque ele vai trazer também as 60 operações em estados e municípios? Será que é por isso? Porque a verdade precisa aparecer e vai aparecer. Tudo que está oculto será revelado, mais cedo ou mais tarde. A CPI perde credibilidade junto à população porque não quer olhar a corrupção onde quer que ela esteja. E é isso que a gente quer ver aqui. Quem errou tem que pagar. Doa a quem doer. De que lado político esteja. Seja de qual partido.
seja de direita ou de esquerda, seja a favor do governo ou contra o governo. Mas aqui tudo é muito seletivo. Consórcio Nordeste já virou algo como um símbolo nacional de corrupção clara, com provas. Mas se evita falar esse assunto aqui. Se evita. E muita gente morreu. Muitos conterrâneos nordestinos morreram por causa dos respiradores, senador Exalci, que foram pagos antecipado uma montanha, 50 milhões de reais, quase. Sem nota fiscal. O senhor que é um contador, como é que se paga uma negociação que foi em 20 minutos? 20 minutos, segundo a dona da empresa. Negociação por WhatsApp. Ela nunca viu nada parecido. Com pedido de superfaturamento. Ela dá os nomes. E ninguém quer olhar isso, pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos? Até quando? Mas eu vou aqui fazer as perguntas. Espero que de alguma forma, algumas perguntas aqui, o senhor possa me responder, porque é uma construção da sua vida para a gente entender o que é que chegou aqui. Eu quero deixar muito claro para o senhor, primeiramente, que eu vejo uma articulação muito forte, política do senhor. O senhor passou por vários governos, de uma certa forma, por vários partidos que estavam no poder, e eu quero lhe fazer perguntas nesse sentido, uma construção, com todo respeito à sua pessoa, claro. Eu acho que não é papel nosso, absolutamente aqui, já julgar, já dizer o que é que aconteceu, porque isso é abuso de autoridade. Eu respeito essa casa, eu respeito o Senado Federal, eu não faço brincadeira, galhofa, chacota com quem quer que seja. Errou, tem que pagar. Mas a gente tem que respeitar o princípio, que é do ser humano, que tem pai, que tem filho. E isso eu quero, se o senhor puder responder, eu lhe agradeço muito, porque vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. No governo Lula e no governo Dilma, de 2005 a 2015, o senhor foi diretor de negócios da Apex. Quem o indicou para o cargo? Qual a sua relação com quem o indicou para o cargo na Apex, senhor José Ricardo Santana? Senador Girão, com o máximo respeito e por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. No governo Temer, em 2018, o senhor atuou novamente na Apex. Quem o indicou para o cargo? Qual a sua relação com quem o indicou para o cargo? Já outro governo aí. Senador, com todo respeito, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Mas o senhor confirma que trabalhou nesses governos? O senhor pode confirmar isso? Eu acho que, de uma certa forma, isso absolutamente não incrimina. Sim, senhor, trabalhei. O senhor trabalhou tanto no governo Lula e Dilma, quanto no governo Temer? Sim, senhor. Pronto, eu lhe agradeço demais. Em 2019, o senhor foi nomeado para ser secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, da Anvisa, na gestão do ex-deputado federal William Dipp. Por quais razões o senhor foi indicado para essa importante função na Anvisa? Senador, com todo respeito e por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Segundo a reportagem de junho de 2017, João Dória, então prefeito de São Paulo, nomeou o senhor para a diretoria executiva de negócios para auxiliar na criação da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos. Pergunta que eu lhe faço de forma direta e objetiva. O senhor foi ou é filiado a algum partido político?
Não, senhor. Nunca foi filiado a partido político, embora tenha transitado nesses em alguns governos cujos esses partidos estavam à frente. Não, senhor. Não, como assim? Não entendi a resposta. Não fui filiado a nenhum partido. Ah, o senhor não foi filiado a nenhum partido, Sim, mas trabalhou nesses governos todos que eu estou citando aqui. Sim, senhor. Perfeito. O senhor é conhecido como empresário, mas o senhor passou 14 anos como servidor público. Qual é, afinal, a sua atuação empresarial? Senador, com todo respeito, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Segundo reportagem recente, em documentos de investigação do Ministério Público Federal do Pará, consta que o senhor atuou junto a Roberto Dias para destravar um processo de venda de 12 milhões de testes de Covid. Pergunta que eu lhe faço: qual o seu papel nestas negociações? O senhor participou de outras, além dessa, de outras com estados e municípios também? Senador, com todo respeito e por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Como eu disse aqui no início, a gente já percebe que o senhor é muito bem relacionado com relações nos governos federais e estaduais nos últimos 20 anos. Nesse contexto, o senhor foi nomeado pelo PT para a Apex, pelo PSDB para atuações nos governos estadual e municipal de São Paulo, pelo governo do MDB para a Apex e para um quadro do PSDB na Anvisa, nessa importante Secretaria de Regulação do Mercado de Medicamentos. Recentemente, o Ministério Público Federal do Pará divulgou sua ligação com a Precisa, essa tão falada empresa aqui, Precisa, como lobista. Afinal, qual a sua relação com a Precisa? Que vínculos o senhor tem com essa empresa? Senador, com todo respeito e orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Eu lhe agradeço pela oportunidade, senhor presidente Exalci Lucas. Eu terminei minhas perguntas. Muito obrigado.